Imagine encontrar uma tenda de acampamento no meio de uma montanha gelada, completamente abandonada. As roupas dos 9 ocupantes ainda estão lá dentro, dobradas. As botas estão lá. A comida está intacta, mas a tenda foi cortada de dentro para fora, com golpes de faca em pânico. E as pegadas, algumas descalças, algumas só de meia, saem da tenda em direção à floresta, a quase 1,5 km de distância, numa noite com temperaturas de 30 graus negativos. Os corpos foram encontrados semanas depois. Alguns morreram de hipotermia, mas outros tinham lesões que nenhum especialista em mais de 60 anos conseguiu explicar completamente. Um deles estava sem a língua. Esse é o caso de Dyatlov. E o que aconteceu naquela noite de fevereiro de 1959 ainda é hoje um dos maiores enigmas não resolvidos da história moderna. 9 jovens, uma montanha, um plano. Os Montes Urais, no norte da Rússia, são uma das fronteiras geográficas entre a Europa e a Ásia. Uma cadeia de montanhas antiga, isolada, coberta de florestas densas e picos que em pleno inverno se tornam praticamente inacessíveis. Em janeiro de 1959, um grupo de 9 jovens, 8 homens e 2 mulheres, a maioria estudantes ou ex-alunos do Instituto Politécnico de Ural, todos experientes em trilhas de inverno, partiu numa expedição de esqui através dessas montanhas. O objetivo era chegar ao Monte Otorten, uma jornada de cerca de 10 dias através de terreno extremamente hostil. O líder do grupo era Igor Dyatlov, 23 anos, um estudante talentoso, organizado, conhecido por planejar suas expedições com extremo cuidado. Era o tipo de pessoa que verificava cada detalhe do equipamento, calculava cada rota com margem de segurança e que jamais colocaria o grupo em risco desnecessário. Os outros membros eram igualmente experientes. Não eram amadores se aventurando além de suas capacidades. Eram alpinistas e esquiadores de categoria avançada, com experiência prévia em condições extremas. No dia 1º de fevereiro de 1959, o grupo montou acampamento na encosta de uma montanha chamada Kholat Syakhl, que em um detalhe que muitos consideram premonitório, significa em idioma mansi local algo como Montanha dos Mortos. Dyatlov tinha um plano: enviar um telegrama para o clube esportivo da universidade no dia em que retornassem à civilização, informando que tudo estava bem. Esse telegrama nunca foi enviado. O silêncio que durou semanas, os dias passaram. Nenhuma notícia. No início, ninguém se alarmou. Expedições naquela época frequentemente atrasavam por causa do clima, e a falta de comunicação em áreas tão remotas era normal. Mas conforme os dias se acumulavam sem nenhum sinal, as famílias começaram a pressionar as autoridades. Em 20 de fevereiro, quase 3 semanas após o início da expedição, equipes de resgate, incluindo voluntários, estudantes, militares e, posteriormente, a Força Aérea Soviética, com aviões de reconhecimento, começaram a buscar o grupo na região dos Urais. Levou alguns dias até que encontrassem algo. E o que encontraram não fazia sentido. A tenda. No dia 26 de fevereiro, uma equipe de busca encontrou a tenda do grupo, parcialmente coberta de neve, na encosta da Kholat Syakhl. A primeira coisa que chamou atenção foi que a tenda estava vazia. A segunda coisa, e essa foi a que mais perturbou os investigadores, era que a tenda tinha sido cortada por dentro. Não rasgada por um animal, não destruída pelo vento. Cortes feitos com faca de dentro para fora em vários pontos da lona. Dentro da tenda, tudo parecia ter sido abandonado às pressas, mas de forma organizada. Roupas dobradas, mochilas no lugar, equipamento de cozinha intacto, comida não tocada. Os esquis estavam fincados na neve do lado de fora, como se o grupo planejasse usá-los logo, mas nunca tivesse voltado para isso. E então havia as pegadas. Saindo da tenda em direção a uma floresta a cerca de 1,5 km de distância, havia uma trilha de pegadas, de 8 ou 9 pessoas, segundo as primeiras análises. Algumas pegadas eram de pessoas usando apenas uma bota. Outras eram de pés descalços ou cobertos apenas por meias. Em temperaturas estimadas entre 25 e 30, com vento cortante característico daquela altitude, essas pessoas saíram da tenda, abandonando casacos, botas, equipamentos de sobrevivência e correram em direção à floresta. A pergunta que ninguém conseguia responder era simples e aterrorizante. Que tipo de ameaça faria 9 pessoas experientes, treinadas para sobreviver ao frio extremo, fugirem descalças para a neve no meio da noite, abandonando tudo que poderia salvá-las? Os primeiros corpos. As pegadas levavam até a borda da floresta, onde os investigadores encontraram os primeiros vestígios de uma fogueira improvisada.
Pequena, claramente feita às pressas, com ramos finos quebrados de uma árvore próxima cujos galhos mais baixos estavam danificados, como se alguém tivesse subido nela, talvez para observar algo ou para tentar ver de onde vinha o acampamento. Próximo à fogueira, foram encontrados os 2 primeiros corpos, Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko. Estavam vestidos apenas com roupas íntimas, sem casacos, sem botas. As mãos de um deles apresentavam queimaduras, possivelmente de tentar manter a fogueira acesa com as próprias mãos, em desespero, sentindo o corpo perder calor rapidamente. A causa da morte oficial: hipotermia. Mas isso era apenas o começo. A trilha de volta. Entre a fogueira e a tenda, a quase 300 metros de distância um do outro, foram encontrados mais 3 corpos: Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova e Rustem Slobodin. As posições dos corpos sugeriam algo perturbador. Pareciam estar tentando voltar para a tenda, como se depois de fugir em pânico tivessem decidido, ou tentado, retornar. E não conseguiram. Slobodin apresentava uma fratura no crânio, uma lesão significativa, do tipo que normalmente associamos a um impacto forte, mas não havia sangue na neve ao redor, nem sinais de uma queda que explicasse o impacto. Dyatlov, o líder do grupo, foi encontrado com o punho cerrado segurando um pedaço de cabelo, possivelmente de um dos colegas, num gesto que sugere ter agarrado alguém durante os momentos finais. Esses 5 corpos foram encontrados em fevereiro, dentro do primeiro mês de buscas. Os outros 4 só seriam encontrados 2 meses depois, e foi quando o caso deixou de ser apenas trágico e se tornou impossível de explicar. O que estava na ravina? Em maio de 1959, com o degelo parcial da neve, uma equipe encontrou os 4 membros restantes numa ravina, a cerca de 75 metros da fogueira, enterrados sob vários metros de neve compactada. Os corpos estavam em condição muito pior que os primeiros 5. Um dos homens, Nikolai Thibault-Brignol, apresentava uma fratura severa no crânio, mas os outros 2, Lyudmila Dubinina e Semyon Zolotaryov, tinham lesões que deixaram até os médicos forenses soviéticos perplexos. Ambos apresentavam fraturas múltiplas nas costelas, do tipo geralmente causado por um impacto de força extrema, comparável, segundo o relatório forense, ao tipo de força gerada por um acidente de carro em alta velocidade, no meio de uma floresta. Sem nenhum veículo por quilômetros. Sem nenhuma queda de penhasco que explicasse tal impacto. E havia mais. Lyudmila Dubinina estava sem a língua, sem os olhos, sem parte dos lábios e de uma sobrancelha. A primeira hipótese lógica e cuidadosamente considerada pelos investigadores foi a decomposição natural causada pela exposição prolongada ao ambiente. Animais carniceiros, processos biológicos de 2 meses sob a neve. Mas o relatório também notou que as lesões em alguns dos corpos eram internas, sem dano correspondente na pele ou roupas ao redor, como se a força tivesse atingido o corpo sem atravessar o tecido que o cobria. A roupa de alguns dos corpos também apresentava níveis elevados de radiação, segundo testes posteriores. Um detalhe que nunca foi devidamente explicado nos relatórios oficiais da época. A investigação que parou de repente. A investigação oficial soviética, conduzida em 1959, chegou a uma conclusão genérica. Os 9 esquiadores morreram devido a uma força natural irresistível. Uma frase vaga, sem especificar o que essa força seria. O caso foi então classificado como secreto e os arquivos foram fechados. A área onde ocorreu o incidente foi proibida para esquiadores e caçadores durante os 3 anos seguintes. Uma decisão administrativa que, para muitos pesquisadores, nunca recebeu justificativa adequada. Os registros permaneceram parcialmente fechados por décadas, sendo liberados de forma gradual apenas a partir dos anos 1990, depois da queda da União Soviética. E foi aí que o caso explodiu. Não apenas na Rússia, mas no mundo todo. Pesquisadores, jornalistas, cientistas amadores e profissionais começaram a revisitar cada detalhe, e as teorias se multiplicaram. Avalanche. A teoria mais aceita atualmente, um pequeno deslizamento de neve teria forçado o grupo a fugir da tenda em pânico, sem tempo de se vestir adequadamente. Mas a inclinação da encosta onde a tenda estava montada é considerada por muitos especialistas insuficiente para gerar uma avalanche convencional, e o padrão dos cortes na tenda, de dentro para fora em múltiplos pontos, é difícil de reconciliar com esse cenário. Testes militares secretos. A região fica próxima a áreas onde testes de armamento e foguetes eram conduzidos pela União Soviética. Alguns moradores locais relataram ter visto, naqueles dias, luzes laranja brilhantes se movendo no céu na direção da montanha, relatos que constam inclusive em depoimentos oficiais coletados durante a investigação original. Infrasom.
Uma teoria mais recente sugere que o formato específico da montanha, combinado com certas condições de vento, poderia gerar ondas de infrassom, frequências abaixo da audição humana, mas capazes de provocar pânico, náusea e sensação extrema de medo irracional. Se verdadeira, isso explicaria por que pessoas treinadas e racionais teriam fugido em pânico absoluto, sem se vestir, mesmo sabendo que isso significava morte certa pelo frio. Ataque de pessoas desconhecidas. Algumas das pegadas na neve eram maiores do que as dos próprios membros do grupo, um detalhe mencionado em alguns relatos das equipes de busca, embora nunca confirmado de forma definitiva nos relatórios oficiais. A pergunta que continua sem resposta. Em 2019, 60 anos após o incidente, autoridades russas reabriram formalmente a investigação e, anos depois, anunciaram a avalanche como explicação oficial mais provável. Mas para muitos pesquisadores e para as próprias famílias das vítimas, essa conclusão deixa perguntas sem resposta. Por que a tenda foi cortada de dentro em vez de simplesmente desmontada ou aberta pela entrada normal? Algo que levaria poucos segundos a mais, mas que faria muito mais sentido se houvesse tempo para isso. Por que ninguém colocou ao menos uma bota antes de correr para uma temperatura de 30 graus Celsius? O que causou fraturas comparáveis a um acidente de carro em pleno meio de uma floresta plana? E por que a língua, os olhos e parte do rosto de uma das vítimas desapareceram de uma forma que nem mesmo os peritos da época conseguiram categorizar com certeza? E há ainda um detalhe final, um detalhe que poucos documentários mencionam, mas que está nos registros originais da investigação. Um dos corpos encontrados na ravina, Semyon Zolotaryov, tinha tatuagens, incomuns para a época. E segundo alguns pesquisadores que revisaram os documentos décadas depois, havia inconsistências na identificação inicial do corpo, levando a teorias nunca comprovadas, mas nunca completamente descartadas, de que ele poderia não ser quem todos pensavam que era. 65 anos depois, a passagem de Dyatlov continua lá, nos Montes Urais, isolada, gelada, esperando. Os turistas que visitam o local hoje, porque sim, hoje é possível visitar, relatam uma sensação difícil de descrever, um silêncio diferente, um peso no ar. Ninguém nunca conseguiu provar exatamente o que aconteceu naquela noite de fevereiro de 1959. E talvez essa seja a parte mais perturbadora de tudo. 9 pessoas extremamente experientes, treinadas, racionais e cuidadosas, exatamente o tipo de pessoa que não comete erros básicos de sobrevivência, tomaram todas ao mesmo tempo a decisão mais irracional possível. O que você precisaria ver no meio da noite, numa montanha gelada e isolada, para sair correndo descalço para a neve, sabendo que isso significava a morte?